Olá pessoal, tudo bem? Professor Geraldo, professor de literatura da Escola José Maria Falcão, se fazendo presente aqui, agora com essa nova modelagem, essa nova metodologia de aulas à distância, trazendo conteúdo super importante para você, aluno terceiranista, tá? Eu estou gravando essa aula hoje, dia 6 de maio, uma quarta-feira. Ontem nós tivemos aula, né, 1 hora e meia aproximadamente de live lá no Google Meet. Foi uma aula bem proveitosa, mas fiquei um pouco chateado devido à grande massa de alunos não ter participado dessa live, né? Foi uma aula bastante bacana, interativa, e a aula desta semana será assim, gravada, tá? Acredito eu que ontem tiveram alguns problemas que fizeram com que alguns alunos não participassem da aula de ontem. Mas isso vai ser sanado agora porque as aulas serão gravadas e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Essa aula vai ser colocada no canal do YouTube da escola e eu espero que vocês a utilizem para benefício próprio, tá? Até porque o pré-modernismo é um conteúdo que não é a primeira vez que a gente vai ouvir falar e tal, a gente sempre vai retomar, reiterar a posteriori, na continuidade dos conteúdos, porque não é uma escola literária, e sim um movimento muito altivo, no sentido de que ele vai respingar bastante, até mesmo em outras escolas literárias, por exemplo, o modernismo em suas 3 gerações, tá? Então, assim, vai ficar à disponibilidade de vocês, à disposição de vocês esse material, esse conteúdo, para você assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, tudo bem. O pré-modernismo, ele se principia, como está bem colocado aí nesse primeiro slide, em 1902, certo? É um movimento predominantemente nacional, brasileiro, certo? Nós temos 5 grandes autores envolvidos na gênese, na arquitetura desse movimento literário. Mas antes é interessante colocar para vocês a questão daquilo que a gente sempre retoma no decorrer de uma aula nova, né? Na transição de uma aula anterior para uma outra nova. Ontem nós trabalhamos o simbolismo em Portugal e também aqui no Brasil, na aula de ontem na live. E aí eu falei para vocês que o simbolismo é tido como escola literária. Então é importante reiterar essa questão da diferença que existe entre escola, estética e movimento literário. Ontem o simbolismo era escola. A posteriori, dando sequência na régua, na linha temporal da literatura, nós lidamos agora com o movimento pré-modernista. O movimento pré-modernista, por quê? Porque durou exatos 20 anos. Foram 2 décadas de durabilidade até finalmente a gente chegar à primeira geração moderna, aos princípios de uma nova escola literária chamada de modernismo, ok? Então o pré-modernismo é uma antecipação daquilo que vai ser formulado e posto em prática nessa nova escola literária concebida como modernismo. Uma escola de suma importância que cai a beça nessas avaliações externas, tá? Vestibular da UES, muito. Enem, se você for fazer um levantamento, apareceu com muita assiduidade também, tá certo? Então, pré-modernismo não fica atrás, é um conteúdo também de grande valia, que costuma aparecer com uma frequência muito grande, muito assídua nessas avaliações externas, tá? Nesse primeiro slide, eu gostaria de destacar para vocês algumas personagens bastante importantes, né? Nós temos aí algumas capas de livros, de publicações bastante relevantes nesse período, né? Nós temos a pessoa lá na minha lateral esquerda, uma caricatura do Monteiro Lobato, que vai ser um dos grandes autores representantes desse movimento pré-modernismo, né? O Monteiro Lobato não é apenas o inventor, quem publicou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato é muito mais do que isso. Nós temos logo abaixo a personagem Jeca Tatu, também criado pelo Monteiro Lobato, que vem representar a quantidade muito grande de caipiras que existia lá no sudeste do Brasil.
lá no final do século XIX, tá certo? É a historicidade de onde a gente está alocado agora. O pré-modernismo, ele se localiza no final do século XIX, tá bom? Logo abaixo nós temos a foto do Augusto dos Anjos, um autor também muito importante, mas que diante de um mix de uma grande quantidade de características, ele foi colocado à disposição para contemplar o grupo dos 5 autores mais relevantes do pré-modernismo aqui no Brasil, tá? Na sequência nós temos uma obra chamada de A Vida de Lima Barreto. Lima Barreto foi um dos autores também que, diante de inúmeras problemáticas de vida, ele transpareceu muito bem essa questão em suas obras, tá? A gente vai destacar a obra mais relevante dele daqui a pouco, a posteriori. Nós temos na sequência uma foto que mostra as grandes manifestações, principalmente do comunismo naquela época aqui no país, tá? No final do século XIX. Logo acima nós temos Canaã, a única obra publicada por um dos grandes autores desse movimento literário, que foi Graça Aranha. Na realidade, para alguns críticos literários, eles acreditam que o Graça Aranha foi ele o culpado por criar o pré-modernismo aqui no Brasil, né? Ele, juntamente com alguns outros colegas que faziam parte de outros agrupamentos que ainda não faziam esse processo de lidar com o pré-modernismo. Ainda estava em processo de gênese, de criação, mas foi ele que ajudou muito a lapidar, a arquitetar essa ideia de criar esse movimento literário antecedendo a escola moderna aqui no Brasil. E por último, e não menos importante, nós temos a capa da primeira publicação do autor mais relevante, né, se a gente puder pontuar. Na realidade foi ele quem idealizou também, e para muitos outros críticos literários, foi o Euclides da Cunha quem lançou a primeira obra em 1902, então foi ele quem particularmente criou o movimento pré-modernista aqui no país, tá? Então vamos dar continuidade aqui no decorrer do nosso material, tá? Bom, depois de algumas escolas literárias, né, por exemplo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, depois de várias escolas literárias, nós lidamos com um movimento chamado de pré-modernismo, criado em 1902, através da publicação, até concomitante, porque não foi somente Os Sertões, do Euclides da Cunha, mas também, coincidentemente, em 1902 foi publicado Canaã, a única obra do também autor que faz parte do grupo dos autores pré-modernistas, né, Canaã, do Graça Aranha. O pré-modernismo é justamente aquele momento de bater a porta e trazer a novidade máxima da nossa literatura aqui no princípio do século XX, que é a escola modernista, né? Como eu falei para vocês, exatamente 20 anos depois começa o princípio propriamente dito da escola moderna aqui no país. Mas antes disso, também que vem anteceder a escola moderna, nós temos as vanguardas europeias, né? Um movimento que, como a própria expressão já prenuncia, não se procedeu aqui no país, respingou no Brasil anos depois, também trouxe foi uma coisa muito favorável para a criação do modernismo aqui no Brasil, tá? E tudo isso vai ser muito transparecido durante as 3 noites de a Semana de Arte Moderna, né? Que aí já começa uma grande mentira, porque a semana de fato não foi uma semana. Foi uma semana diferente, alheia, que aconteceram muitas coisas, mas foram apenas 3 noites de evento, tá certo? Então a Semana de Arte Moderna ela não foi apenas uma semana, foram apenas 3 dias de publicações, de oratórias, de críticas. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais e melhor acerca do que foi a SAM, a Semana de Arte Moderna de 22. Bom, nós temos aqui alguns pontos interessantes para serem destacados acerca das características do movimento pré-modernista, né, a ruptura com o passado, não mais trabalhar com aquela literatura antiquada, diferente, fazer uma coisa totalmente inovadora agora, não fazendo mais uso daquilo que era colocado como antigo. O mundo estava sendo divergente,
pós-revolução industrial, pós-chegada da tecnologia, então trazendo essa novidade, né? Passadas também as duas grandes guerras mundiais, então tudo isso veio também a contribuir para essa ruptura com o passado. O passado agora para mim não era mais importante, o importante agora era fazer surgir, fazer acontecer, uma maneira mais ideológica, mais própria e mais inovadora de literatura no país. O regionalismo, né, sempre vai ser colocado em prática nas publicações, sejam por meio de poesia, seja por meio de prosa. Essa questão vai ser muito frequente, o regionalismo, tá certo? Trabalhar com determinada região do país, esse vai ser o locus de algumas publicações de alguns autores. Falei agora há pouco sobre a importância do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, e por que não falar também sobre a importância do Juca Mulato, que é o personagem criado pelo Menotti Del Picchia. Então isso também vai ser muito bem visto no decorrer dessas publicações, sejam elas em prosa, sejam elas em poesia, né? A literatura, ela se torna uma literatura denúncia, no intuito de trabalhar e fazer acontecer, fazer se destacar os mais miseráveis, os mais necessitados, aquelas pessoas que não tinham tido até então uma certa propriedade, no intuito de aparecer nessas obras. Então a grande novidade é fazer um trabalho trazendo o sertão nordestino, os caboclos, os mulatos, as pessoas interioranas, a realidade dos subúrbios, principalmente paulista e carioca, muito bem trabalhado por alguns autores em si, né? Então, tudo isso por meio da contemporaneidade, levando em consideração tudo aquilo que estava acontecendo aqui no país no final do século XIX, tá ok? Então essas são as características mais emblemáticas. Bom, o momento brasileiro estava sendo vivido por um momento de transição, né, em uma série de conflitos entre Nordeste e Sudeste, certo? Dentre elas, uma das mais conhecidas fica a cargo da Guerra de Canudos, que aconteceu no final do século XIX, lá na Bahia, certo? Onde foram feitas várias greves, tiveram muitas mortes, foi um momento muito truculento no sul do país, tá certo? Nós também temos aqui para destacar, como contexto histórico, a Guerra do Contestado, a greve dos operários em São Paulo, a Primeira Guerra Mundial, certo? Algumas outras greves. Então tudo isso foi muito condizente com o momento histórico que estava acontecendo aqui no país, né? Uma das coisas também que eu gostaria de destacar é a questão do fanatismo religioso. As pessoas da época acreditavam demais em Deus, colocavam toda a sua esperança nas mãos de Deus, o que não é errado, mas também criaram algumas expectativas em cima de alguns personagens muito emblemáticos, né? Principalmente nesse meio religioso. Por exemplo, o Padre Cícero, aqui na região Nordeste, o Antônio Conselheiro, um personagem muito emblemático também, lá no Arraial de Canudos, na Guerra de Canudos, e também, por que não citar, o Antônio Virgulino Ferreira da Silva, né? O cangaceiro mais famoso de todo o Nordeste, junto com a Maria Bonita, sua esposa, que só não fazia chover aqui no país, né? Muitas guerras, muitas greves, muitas mortes, certo? E aqui nós temos o arsenal, né? Os autores mais relevantes que eu já citei lá no primeiro slide. Nós temos Euclides da Cunha, nós temos Monteiro Lobato, nós temos Lima Barreto, nós temos Graça Aranha e nós temos Augusto dos Anjos. Esse quinteto aí vai fazer acontecer as novidades predominantes desse novo movimento literário concebido como pré-modernismo. Bom, Euclides da Cunha, ele era jornalista, ele foi cobrir a guerra que estava acontecendo lá no Arraial de Canudos, e ele viu com os próprios olhos toda a destruição que aconteceu de fato e de verdade com aquele povo, com aquela comunidade. E aí ele, voltando ao Sudeste, veio a questão de ele, além da matéria jornalística, publicar uma obra. Essa obra, ela é muito densa, ela é muito grande, mas ela é muito requintada no que tange aos detalhes. Até porque ele estava lá de corpo presente, né, visualizou com os próprios olhos. Então, de fato, ele tinha muita propriedade na hora de colocar, de elucidar todos os episódios
mais truculentos, mais difíceis que ele pôde presenciar, tá certo? Então, através de uma cobertura jornalística, ele fez a primeira obra de cunho pré-modernista, sendo lançada em 1902. Essa obra, ela, além de ser muito descritiva, ela traz 3 partes, certo? O homem, a terra e a luta. Essas 3 partes vêm mostrar o que de fato aconteceu lá na Guerra de Canudos, através dessa cobertura feita pelo Euclides da Cunha. E são 3 partes muito densas, muito volumosas, porque Euclides da Cunha conseguiu ser muito descritivo, trazer de fato e de verdade aquilo de mais importante que aconteceu lá na Guerra de Canudos, no Arraial de Canudos, com a presença do Antônio Conselheiro, certo? Que era o grande líder religioso, o líder daquele povo. A presença também do cangaceiro mais famoso, o Virgulino, também através das suas guerras e tudo mais. Então tudo isso se fez presente nessa obra primeira do Euclides da Cunha. Nesse momento histórico nós lidamos com 2 Brasis, né? O Brasil urbano, sendo mais independente, industrializado, e o Brasil rural, agrário, fanático, principalmente religiosamente falando, trazendo esses 2 contrastes daquilo que acontecia no país no final do século XIX, na transição do XIX para o XX, tá certo? Bom, aqui fala um pouco mais acerca dos sertões. Aqui nós temos a divisão, a terra, o homem e a luta. Dentro desse formato, realmente ele primeiramente falou acerca da geografia daquela terra, uma terra muito seca, muito árida, com muita fome, muita miséria, muita destruição, muita guerra, para depois ele falar acerca do homem que se fazia presente lá naquele momento para combater, né? Que automaticamente, por ser homem, já teria que servir a guerra, certo? E mostrar toda a sua atitude viril de homem para lutar. E por último, não menos importante, ele fala acerca da destruição que matou milhares de pessoas, muitas pessoas mesmo, lá nos sertões da Bahia, certo? Onde ele vai colocar realmente de modo muito descrito como se deu essa luta muito grande entre essas pessoas. Aí fala um pouco mais com trechos de a terra, de o homem, realmente ele descreve muito bem a luta. Esse material já foi disponibilizado para vocês, pessoal. Eu até pedi para vocês copiarem alguns desses slides e colocarem no caderno, justamente para fixar, para guardar no cérebro, na cabeça, né? E aí, a pedido de vocês, realmente eu considero muito viável essa questão de o professor da disciplina explicar o conteúdo, né? Na realidade tem que ser feito dessa forma mesmo. O professor deve dar a sua aula, deve dar o seu conteúdo e não apenas colocar o material solto, avulso, para você aprender esse conteúdo. Você merece, você carece dessa explicação, dessa enaltação por parte do professor, tá certo? Aqui eu descrevo um pouco mais e melhor o que foi a Guerra de Canudos. Tá? Nós temos um filme muito famoso, também estrelado pelo Zé Wilker, ele ocupando aí o espaço de Antônio Conselheiro, líder religioso. Aqui fala um pouco mais acerca da geografia, do que de fato aconteceu, a região afetada pela Guerra de Canudos, tá? Trazendo aqui o quantitativo, certo? Canudos foi abatido após 4 expedições militares, a última com quase 5.000 homens. Antônio Conselheiro, a morte dele em 1897, teve a cabeça decepada. Enfim, trazendo algumas informações mais relevantes acerca do que aconteceu. É por isso, pessoal, que a obra foi preciso ser construída por meio dessa divisão, dessa tríplice divisão, desse tripé, o homem, a terra e a luta, porque eram tantas informações que o livro ia ficar gigantesco. Ele já é gigantesco por si, mas, devido ser muito descritivo, mas se somasse, se acoplasse tudo numa obra só, ia ficar bem mais denso, tá certo? Muito bem. Graça Aranha, ele fez esse romance, Canaã, né? Trabalhando muito a questão dos imigrantes alemães lá no sul do país, mais precisamente em Santa Catarina. Foi a única obra que Graça Aranha fez, mas Graça Aranha também
se apoderou muito na questão da Constituição, como eu falei para vocês agora há pouco, da elaboração desse movimento literário concebido como pré-modernismo. Tá ok? Graça Aranha não é um nome que aparece com muita frequência nos testes, nos vestibulares, mas é importante saber onde colocá-lo. Ele também foi muito amigo, muito afinitivo, não somente desses autores que a gente está trabalhando aqui no pré-modernismo, mas ele também foi muito importante para esses outros autores que vêm um pouco mais à frente, né? Por exemplo, o Mário de Andrade. Ele vai ser muito amigo do Mário de Andrade e vai dar uma contribuição bastante bacana na hora de se constituir a escola modernista aqui no país, tá? Então, Brasil, terra de Canaã. Esse nome justamente fazendo alusão àquelas pessoas que adivinham de outros lugares fora do país, principalmente os alemães, que se faziam presentes lá nas terras sulistas aqui do Brasil, né? Então ele vai trazer como se dava a instalação dessas pessoas em território nacional, né? Como o brasileiro lidava com essa apropriação, com essa novidade, com essa chegada dessas pessoas alheias que não eram do seu país de origem, né? Para fazer morada, fazer residência aqui no país. Então agora nós chegamos a Lima Barreto. Lima Barreto, ele, assim como Cruz e Souza, ele infelizmente sofreu muito preconceito, não um preconceito exacerbado como sofreu Cruz e Souza, mas ele era mestiço, humilde, foi funcionário público, foi jornalista, mas infelizmente ele se acopla naquela questão de trabalhar com aqueles personagens marginalizados, porque ele era um alcoólatra, né? Ele foi colocado no hospício 2 vezes, internado como se fosse louco, né? E ele escreveu obras muito relevantes e até muito complexas de se lerem, porque o vocabulário era muito presunçoso, muito de difícil acesso, mas ele realmente escancarava todo aquele preconceito, tudo aquilo de errado que acontecia com a política do país, certo? E isso fica muito bem visto nesses principais romances que eu coloco aqui da pessoa dele, tá? Então nós temos aqui Recordações do Escrivão Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra é genial, tá? Nós temos filme, nós temos obra adaptada, nós temos a obra integral, e é uma obra muito importante porque aparece com muita frequência, muita assiduidade nos testes, tá? Diferentemente de Canaã do Graça Aranha, a gente pega aqui a obra do Lima Barreto e ela vai se fazer muito mais presente nessas avaliações externas do que o próprio Graça Aranha. Tá? Então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um fanista exacerbado, né? Apaixonado pela sua pátria, vai fazer um monte de coisa, vai se aproximar até mesmo do presidente. Infelizmente, o que o país vai devolver como legado para a sua vida vai ser a morte, né? Além de ter sido preso. Então, assim, por muitas vezes o Lima Barreto ele se coloca, por muitas vezes a gente consegue perceber o Policarpo Quaresma sendo o Lima Barreto e o Lima Barreto sendo transferido para o Policarpo Quaresma, né? Um apaixonado, ardente, fervoroso pela sua pátria. E por último, não menos importante, Clara dos Anjos, um romance também não muito conhecido do Lima Barreto. Se a gente puder elencar, de fato, a obra mais conhecida do Lima Barreto, a gente fica com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a obra de fato mais relevante do Lima Barreto, tá? Então, é importante destacar que a literatura do Lima Barreto foi uma literatura do povo e para o povo. Uma literatura limpa, sem ser muito áspera, tá? Ele vai falar muito acerca do preconceito, até mesmo devido a essa questão de ser alcoólatra e mestiço, né? Ele sempre vai colocar isso a seu favor nas suas obras, em suas publicações. Vai falar muito acerca da desigualdade social, principalmente do Rio de Janeiro, certo? Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ao ser lançado em 1910, ganhou muita notoriedade, principalmente dos jovens, ok?
Ele vai trabalhar muito com essa questão, né, de destacar o negro, o funcionário público, os alcoólatras. Ele vai colocar o subúrbio carioca, o subúrbio paulista, certo? Ele vai trabalhar muito com essa questão aí. Bom, nós temos aqui uma espécie de organogramazinho simples, né, falando um pouquinho sobre o que de fato transparece na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Logo abaixo nós temos um fragmento da obra. E agora finalmente a gente vai falar um pouquinho acerca da importância do Monteiro Lobato, que, como eu falei, é bem mais do que somente o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Além de ter sido o primeiro autor da nossa literatura a desempenhar um papel fabuloso, fantástico, para a criação de uma literatura infantil, ele vai criar várias outras obras e publicações. Ele foi bastante polêmico. Para quem acha que o Monteiro Lobato é um autor extremamente bonzinho, caridoso, paciente, não. Ele tardava a dar alguma reportagem, alguma coisa assim do gênero. Ele não gostava de modo algum. Ele criticava demais a sociedade da época. Ele era bastante preconceituoso, certo? E aí ele largou mais ou menos essa questão de escrever literatura infantil e conseguiu também lidar, dentro dessa sua dualidade, trabalhar com a questão de uma literatura mais adulta, abarcando algumas coisas que aconteciam aqui no país, né? Então, ele tem duas frases, até mais frases, mas eu destaquei aqui duas frases bem importantes. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A gente percebe uma certa acidez, uma certa crítica nessa frase dele, né? E uma frase muito emblemática também: um país se faz com homens e livros, defendendo essa questão da leitura, da literatura, né, muito importante para a vida das pessoas. Além da obra infantil, né, de suas publicações infantis, dentre elas O Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós temos a sua literatura adulta, sendo correspondida aqui através de 3 obras também bastante importantes, né? Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, onde ele vai colocar um preconceito muito grande nessa obra, uma discriminação, um racismo muito grande nessa obra. Tivemos até algumas questões que já caíram no Enem e até mesmo no vestibular da UES falando desse preconceito tido pelo Monteiro Lobato, tá? Bom, aqui nós temos um resumo de cada um. Eu vou destacar um pouquinho falando acerca do Jeca Tatu, ou Jeca Tatuzinho, né? Onde ele vai explorar bastante essa personagem dentro da obra Urupês, tá certo? Urupês, onde ele vai falar muito acerca do caipira, do caboclo, daquela pessoa que morava no meio rural e desconhecia a cidade grande. Ele vai destacar aquelas pessoas que não tinham muito, que não eram muito vistas pela sociedade. Eram pessoas invisíveis para a sociedade, tá certo? Nós temos aqui um trecho falando acerca do Jeca Tatu e tal. A linguagem adotada nas obras do Monteiro Lobato é uma linguagem bastante simples, denunciando os problemas da nacionalidade, a política, o preconceito, certo? Ele vai se esquivar um pouquinho dessa questão do meio urbano. Ele vai se destacar mais, vai se debruçar mais por essa questão do meio rural. Aqui eu destaco logo abaixo, né, a questão da literatura infantil, também muito trabalhada por meio do Monteiro Lobato. O Saci, a Reforma da Natureza, Reinações de Narizinho, o Minotauro, Sítio do Pica-Pau Amarelo com seus personagens mais importantes, né? Muito bem. E agora a gente vai falar, por último e não menos importante, acerca do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, que pode ser concebido como o autor problema. Autor problema no sentido de ser acoplado dentro de um movimento, dentro de uma escola literária, porque ele trabalhava uma coisa muito nova, muito inovadora. Se realmente a novidade agora era fazer um apanhado de autores que conseguiam lidar com essa inovação, o Augusto dos Anjos foi o que mais se sobressaiu. Se sobressaiu tanto que muita gente sente dificuldade em colocar, em encaixar o Augusto dos Anjos, sendo como um autor que trabalha
essa questão da angústia, da subjetividade, da decomposição humano-psicológica, né? Dentro de um manifesto, de um movimento, de uma escola, de uma estética. Então acharam por bem, dentro dessa divergência toda, desse mix todo do Augusto dos Anjos, colocá-lo dentro do movimento pré-modernista, tá certo? Ele lançou apenas uma única obra, que se chama Eu. Essa obra foi publicada em 1912, e é nessa obra que ele vai trabalhar muito com simbolismo, muito com naturalismo, muito com parnasianismo. A linguagem dele adotada vai ser uma linguagem muito arranjada, uma linguagem muito de difícil acesso, muito técnico-científica, tá? Ele vai falar muito acerca da decomposição do corpo humano, sofrimento, a morte, a angústia, a podridão, as carnificinas do corpo humano e também a metafísica. Ou seja, uma filosofia muito louca, né, com muitas novidades, muitas inovações dentro da sua obra. Aqui a gente vai pegar um apanhado de alguns autores também que serviram de referência para o Augusto dos Anjos, né? Aqui uma poesia conhecida do Augusto dos Anjos que se chama Versos Íntimos, certo? Um soneto também bastante conhecido, 4433, né? A estrutura tradicional do soneto. A Árvore da Serra, outro soneto do Augusto dos Anjos. Então é importante destacar e guardar essa questão mesmo de que Augusto dos Anjos foi um autor muito impreciso na questão de se destacar, de se encaixar em determinado movimento ou escola literária. E a novidade, a sua inovação toda literária se deu nessa questão mesmo de trabalhar essas inovações todas, tá? A decomposição do corpo humano, a questão da melancolia, da angústia, da dor, da existência, do espírito, da alma. É por isso que ele resgata muitas características de escolas anteriores, né? Por exemplo, o naturalismo, o simbolismo, parnasianismo, tá ok? Então, pessoal, essas foram as informações que eu gostaria de trazer para vocês sobre esses autores. Eu não queria extrapolar a casa dos 30 minutos, até porque nos foi dado um tempo pequenininho para trabalhar com vocês, para o vídeo não ficar tão longo assim, tá? Então essas já são as nossas considerações finais. Para maiores informações e quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais, tá ok? Principalmente o WhatsApp, vai lá no meu privado, tira uma dúvida, tá ok? E na próxima semana eu colocarei para vocês a resolução da atividade falando sobre o pré-modernismo. Colocarei à disposição de vocês a questão mesmo da resolução desse exercício, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham apagado um pouco mais as dúvidas e tenham clareado um pouco mais dessa questão de se compreender o conteúdo, tá bom? Não é um conteúdo atrelado àquilo que a gente viu ontem, né, ao simbolismo. É um conteúdo meio que novo, mas eu espero que eu tenha sido claro. E para qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Abraço, fiquem em casa, se sair, saiam só. Não esqueçam de usar a máscara. Espero que a gente volte o mais rapidamente possível à nossa rotina normal em sala de aula, tá bom? Abraço, até mais.